Então, meninas, eu quero falar com vocês sobre as barras mais comuns e que são mais pedidas no ateliê, os tipos de barras existentes. Quais são, né? A gente tem aqui a barra comum, certo? E aqui eu preparei aqui umas ideias para mostrar para vocês como é que você deve marcar essas barras, certo? Aqui nesse primeiro desenho, a gente pode perceber o quê? Que tem uma calça que já está passando um pouco aqui do peito do pé, já quase encostando na sandália, e que esse jeito não é o jeito correto de se marcar uma barra. O jeito de marcar uma barra corretamente, qual seria? Que você deixasse um pouco do pé aparecendo, certo? E vindo aqui, olhando para baixo, na parte lateral, que a barra ela passe um pouco do calcanhar aqui, onde o calçado calça o seu pé, onde ele veste o seu pé, a barra passa um pouco, mas não muito, tá certo? Porque o pé tem que ficar à mostra. No segundo exemplo aqui, nessa calça masculina, a gente pode observar o que? A perna. Olha como é que tá aqui o finalzinho da barra, o franzido, o excesso de tecido que tá na perna. Você sempre vai observar a hora certa de marcar, o pedaço certo de tirar, pelo excesso de tecido que vai ficar ali no tornozelo, tá bom? Então, veja que na outra perna, aqui na outra calça, ela já tá com um tecido mais estirado, tecido mais acomodado, e ainda assim ela tá cobrindo um pouco o finalzinho ali do sapato, perto do salto. Faltariam uns 2 ou 3 dedos para a calça encostar no salto do sapato, né? No sapato masculino. Então, você tem que observar sempre o que? O caimento da peça. Você vai marcar de acordo com o caimento, você não vai deixar o tecido cobrir completamente o pé e nem o calçado, tá certo? Outro tipo de barra é a barra original. Essa eu ensinei para vocês. A gente corta exatamente no tamanho que a calça vai ficar e aplica aquela parte onde tem a lavagem original como se fosse um viés na calça, né? Outro tipo de barra é a barra italiana, certo? Como você deve marcar? Você deve marcar e cortar com no mínimo 10 centímetros de sobra de tecido, tá? Não deixa faltar tecido, porque quando deixa faltar tecido, você não vai conseguir o efeito que você quer. Então, aqui eu peguei 2 modelos, uma calça feminina social e calça masculina, para mostrar para vocês como fica muito bonito em calças, desde que sejam calças sociais, tá certo? Fora isso, eu recomendo você a usar em bermudas, no caso você for usar um jeans, tá bom? Barra lenço, o ideal é que você corte com 1 centímetro de sobra, porque ela vai dar aquela primeira dobra de meio e a última dobra de meio, tá certo? Então, sempre mantenha essa medida com 1 centímetro de sobra, tá bom? Dando continuidade aqui na nossa aula, que eu gostaria de falar com vocês sobre tecidos. Nós temos, de acordo com a forma como o tecido é feito na indústria, a gente tem o tecido plano e nós temos a malha. O que é que vai definir? A gente pensa o quê? Que a malha é aquela que estica, tá certo. Mas por que que ela estica? Então, ela tem uma forma de entrelaçamento de fios diferenciada do tecido plano. Você pode olhar aqui no exemplo, por exemplo, que o tecido plano, o entrelaçamento dos fios, lembra muito aqueles chapéus de palha, né? Então, assim, obviamente não vai ter elasticidade por conta da forma do entrelaçamento dos fios. A máquina ideal para trabalhar, voltando aqui, a máquina ideal para trabalhar com tecido plano é a máquina doméstica. Porém, existem inúmeros calcadores que a gente pode usar a nosso favor para a gente poder dar um bom acabamento para elas, tá bom? Nós temos aqui a malha. A máquina ideal para trabalhar com a malha, ela é a galoneira e a overlock. Porém, com alguns truques, nós podemos adaptar a máquina reta de uso doméstico para usar a malha, para usar com malha e ter um bom resultado também, certo? A gente se lembra muito do crochê, né? Você vai colocando um fiozinho, uma trancinha dentro da outra, e isso faz com que ela tenha uma certa elasticidade, tá certo? Então, existem alguns truques que a gente pode usar na máquina doméstica, como eu já devo ter falado para vocês, alguns. E o segredo sempre vai ser tamanho do ponto, agulha correta, geralmente agulha ponta bola, porque ela evita de romper essas cadeias, esse entrelaçamento de fio, tá certo? Que você vê que
No tecido plano é mais fácil, tem mais furinhos, é mais fácil a agulha penetrar, mas na malha, esse entrelaçamento ele é tão unido, ele é tão grudadinho, que se você usar a agulha que não é adequada, ela, ao invés de só entrar entre um fio e outro, ela vai romper aquele fio e vai muitas vezes estragar o tecido, tá? Então, a gente precisa usar a agulha adequada, o calcador adequado, dependendo do trabalho que você vai fazer, e principalmente usar fio de overlock na bobina. Sobre o corte do tecido, a gente precisa pensar sempre da seguinte forma: como é que o tecido é feito? E o corte do tecido vai ser de acordo com a forma como o tecido foi fabricado, tá certo? Então, a gente precisa saber identificar o que é trama e o que é urdume, para a gente ter noção dos fios do tecido na hora de cortar, tá certo? Então, aqui nesse nosso desenho, imagine esse desenho como se ele fosse um tecido estendido sobre uma mesa. As duas laterais aqui chamam-se ourela. E se você for olhar no tecido, esses pedacinhos aqui, eles têm uns furinhos e parece que tem uma cola, que é como se fosse o final do tecido, não é isso? Então, você tem que pensar o seguinte: o urdume, ele é paralelo, ele tem o mesmo sentido da orelha, tá certo? O urdume é o que a gente considera de fio reto, é como a gente geralmente corta as nossas roupas ou qualquer outra peça para dar o melhor caimento. Então, a gente vai localizar o molde de acordo com o sentido do urdume, tá certo? A trama, ela é esse perpendicular, essa reta perpendicular, são aqueles fios que ficam na vertical, tá certo? São os fios que são tramados em pé na fabricação do tecido, tá certo? Então, esse é o urdume, essa é a trama, e o viés é essa direção aqui de 45 graus, tá certo? Quando você vai cortar uma roupa em viés, um molde ou até o próprio viés, você vai cortar nesse sentido aqui. Você vai estender o tecido sobre a mesa, você vai localizar o seu molde nesse sentido aqui, você vai localizar o seu molde e estender sobre a mesa nesse sentido aqui e efetuar o corte, certo? Então, de acordo com o que eu acabei de ensinar para vocês, tá aqui, ó. Aqui eu tenho o molde de uma saia, tá certo? Imagine uma pessoa aqui vestindo esse molde, o fio é reto de acordo com o corpo que está em pé, vamos supor. Então, para ter o melhor caimento, você tem que cortar de acordo com a trama. Lembra disso? E a trama, ela tem o mesmo sentido da ourela, tá? Então, isso é cortar o tecido no fio reto e isso é dar o melhor, é garantir o melhor acabamento para o seu tecido, certo? Paralelamente seria o urdume. Se eu quisesse cortar uma saia num tecido atravessado, num fio atravessado, eu giraria esse molde e deixaria essa reta que está desenhada dentro do molde no mesmo sentido do urdume. E assim é que a gente sabe a direção correta de fazer os cortes, de acordo com o desenho do fio que está no molde, tá certo? Quase na totalidade das vezes, nós cortamos o tecido no fio reto para garantir um bom caimento à peça. O corte no viés, ele proporciona elasticidade à peça e um caimento godê, se esse é o efeito que você quer. Então, deve-se então cortar nesse sentido. O fio atravessado, ele é cortado no outro sentido, inverso da trama, certo? E isso só deve ocorrer quando a confecção do tecido for feita nesse sentido. Às vezes você vai perceber que no rolo do tecido, o fio não está no sentido da orelha. O fio do tecido, ele está no sentido do urdume. Você vai observar na hora de comprar o seu tecido. Então, se esse tecido foi feito dessa forma, então você vai cortar atravessado. E você vai encontrar muito isso na malha, tá certo? Dificilmente você vai ver isso no tecido plano. Sobre tesouras e ferramentas, aqui são algumas ferramentas básicas que você precisa para começar. Fita métrica, tesoura para tecido, tesoura corta-fio, tesoura para papel, giz e aviamentos, tá certo? Lembrando que a tesoura que você corta tecido não pode ser a mesma que você corta papel, plástico ou qualquer outra coisa, tá certo? Senão ela perde o fio, muito rapidamente você vai estragar a sua tesoura. Então, mantenha uma tesoura separada só para tecido e outra tesoura para os outros trabalhos, tá certo? Sobre o zíper comum ou de metro?
Quais são as vantagens e as desvantagens? O zíper comum, ele é mais conhecido, mais fácil de colocar e de encontrar. Porém, quando a gente está pensando em botar um negócio, você está pensando em estoque, talvez ele não seja o mais indicado, porque existem muitas cores e tamanhos. Então, você vai ter que ter um dinheiro, você tem que lembrar que estoque é dinheiro parado. Você está gastando, você está comprando, não sabe se vai sair. Então, quando você compra no metro, você só se preocupa em comprar os cursores. E aí você vai cortando o tamanho do zíper à medida que você precisar. Então, isso é uma grande vantagem de você usar o zíper de metro, tá certo? Comprar o zíper por metro tem suas vantagens, porque assim você corta de acordo com o tamanho da peça que vai trabalhar e isso gera menos desperdício. Fica mais fácil, inclusive, de guardar e é muito mais bem organizado, tá certo? É muito complicado, você vai ter que ter uma caixa, alguma coisa assim muito específica para guardar vários zíperes de vários tamanhos. Enfim, o zíper de metro ele tem essa vantagem, tanto de evitar o desperdício, como é mais fácil também de guardar e de se organizar com ele, tá certo? Mas a maior dificuldade com o zíper de metro é, sem dúvidas, colocar o cursor, certo? Muitas pessoas têm muita dúvida em relação a isso, não é difícil, certo? Mas as pessoas parecem que têm medo sem nem antes tentar. Vale a pena você comprar e experimentar e ir aprendendo a colocar esse cursor. Sobre os cursores, tá? O zíper de metro, ele deixa o seu trabalho, além de muito mais barato, porque ele evita o desperdício, como eu falei, você também pode deixar o resultado ainda mais charmoso, porque pode comprar diversos cursores diferentes, e isso agrega mais valor à peça. E olha que isso é uma pequena amostra da infinidade de cursores que a gente vê por aí. Então, assim, vale muito a pena você trabalhar com zíper de metro. Ele não é fácil de encontrar, não tem em todo canto, mas se você encontrar um bom fornecedor com bom preço, vale muito a pena. E aí você compra naquelas cores mais essenciais, branco, preto, um bege, e aí você só se dedica a comprar sem ter sempre cursores, várias opções, porque dependendo do trabalho você vai escolher o cursor mais adequado. Então, para quem está começando, eu sugiro que você primeiro pegue bastante prática com zíper comum. Quando você tiver segurança, tente se adaptar ao zíper de metro, mas não se apresse. Seja boa, muito boa em uma coisa antes de passar para o próximo passo. Então, para finalizar, meninas, eu queria apenas dizer para você o seguinte: são muitas as opções que existem no mercado. Às vezes a gente fica com medo, a gente se aperreia, quer fazer, quer aprender o mais rápido possível. Mas o que eu quero aconselhar você é que faça aos poucos, faça devagar, certo? E seja muito boa no pouco que você vai aprendendo. Com certeza o seu trabalho vai ser reconhecido e você vai adquirindo segurança e prática para passar para o segundo passo, tá certo? Costura é um processo de adaptação, de crescimento. Você precisa primeiro ver a técnica que você se adequa mais, você precisa primeiro saber o que é que você quer fazer e você vai aperfeiçoando e vai melhorando com o tempo, tá certo? Você tem que entender que costura não é dom, é técnica e você vai adquirindo essa técnica com o tempo e com esforço, tá bom? Então, meninas, essa foi a nossa aula teórica, onde eu falei para vocês sobre marcações de barra, sobre tipos de zíper, cursores, sobre a forma correta de você marcar a barra e também ensinei uma coisinha a mais sobre tecido, sobre o corte, sobre o fio, ferramentas, porque eu acho que isso são coisas essenciais para qualquer pessoa que trabalhe com costura, independente se é reforma de roupa ou confecção. É muito importante você saber como o tecido se comporta, como ele é feito e como você deve cortar. Então, eu vejo vocês na próxima aula, espero que vocês aproveitem e vocês pesquisem, que vocês procurem a melhor forma de colocar isso em prática e até a próxima aula.